E aí galera, tudo bem com vocês? PV Palpites aqui falando. Eu vou trazer aqui os palpites para esse domingão, né? Um domingão recheado de jogos. Selecionei para vocês aqui 14 jogos, uma grade muito boa. Entre eles aqui, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Bundesliga 2, Campeonato Austríaco, Liga 1 da Croácia, Supercopa da França e Superliga da Suíça. Beleza? Nesse sábado, galera. Até agora eu mandei 10 palpites para vocês, não foi? Teve um bilhete que bateu. É, o Guarani, o empate deu red, né? O palpite que eu dei. Agora, até agora só deu esse. Bateu mais 2,5 do Atalanta, mais 2,5 do Bayern de Munique, mais 2,5 do Excelsior. É, bateu o São Paulo menos de 1,5 no primeiro tempo. A maioria bateu até agora, só errei um. Vamos nesse retrospecto para acertar 9, né? E errar um dos 10. Conseguimos 100% 3 dias seguidos. Vamos buscar uma porcentagem bem alta de acerto de novo. Ok? Galera, logo de início, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Compartilha aí pra galera. E bora que bora lucrar. É, galera, o grupo do WhatsApp lotou. Eu tô deixando aqui o link do meu WhatsApp para quem se interessar no grupo VIP, beleza? Que eu tô fazendo uma promoção nele. E o link do grupo grátis é o do Telegram, o primeiro que eu tô colocando aqui na descrição, beleza? Aí vamos começar logo aqui pelo jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. O Galo aqui pagando 1,61, o Atlético Paranaense 5,50. O Atlético aqui tá muito forte brigando pela primeira colocação do Brasileirão, né? O Palmeiras vem empatando. Com certeza o time do Atlético tava nesse jogo, né? Torcendo contra. E aqui os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, ele ganhou 3 e empatou 2. E os últimos 5 do Atlético Paranaense, ele ganhou 4 e perdeu 1, né? Se enfrentaram aqui em 2020, o Atlético ganhou por 1-0 jogando fora de casa. Aqui mais um jogo em 2020 acabou com a vitória do Furacão fora de casa. Zebrinha, né? O Galo aqui jogando em casa é uma equipe muito forte, ó, como vocês podem ver, dos últimos 20 jogos perdeu apenas para o Fortaleza. Já o Atlético é um time de altos e baixos jogando fora de casa, ó, como vocês podem ver. Na classificação aqui o Atlético Mineiro tem 28 pontos, ganhando chega a 31, né? E o Atlético Paranaense 23, ganhando chega a 26 e passa o Bragantino. E pré-jogo aqui, galera, eu vou deixar um palpite de jogo acima de meio o Atlético Mineiro vence, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, os últimos 3 jogos do Atlético Paranaense aqui, ó, todos bateu em meio. Os últimos 3 jogos do Atlético Mineiro, 2 bateram em meio. Vou deixar um palpite aqui de jogo acima do 1,5, o Atlético Mineiro vence, ok? E um possível placar exato 2-1 para o Atlético Mineiro. Segundo joguinho aqui, Corinthians e Flamengo. O Flamengo que tá atropelando todo mundo. Os últimos 5 jogos do Corinthians, ele ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1, né? E o Flamengo aí vem de 5 vitórias, 4 goleadas, né? Como vocês podem ver aí, 5-0, 5-1, 4-1 e 6-0. Tem um tabu aqui já, né? Os últimos 5 jogos de 2019 para cá, o Flamengo não perdeu para o Corinthians, 4 vitórias e um empate. Inclusive dele teve um 5-1, né? Aqui em Itaquera. Na classificação, o Flamengo aqui tem 11 jogos, 21 pontos. Tem 3 jogos a menos que o Palmeiras. Isso quer dizer que aqui, ó, se o Flamengo ganha esses 9, chega a 30 pontos, né? Já podia colar na segunda colocação aqui. E o Corinthians aqui tem 17 pontos, né? Como vocês podem ver. Jogando em casa, o time do Corinthians tem apenas 5, né? Jogando em casa de 6 jogos, ele marcou apenas 5 gols. Não tem uma média nem de um gol feito por jogo. Jogando dentro de casa. E o Flamengo jogando fora, ó, como vocês podem ver, tem uma média de 2 gols feitos por jogo. Em 4 jogos fora, fez 8 gols. E pré-jogo aqui, galera, claramente eu vou deixar a vitória do Flamengo, esse palpite, ok? E um possível placar exato 3-1 para o Flamengo. Bahia e Sport, um clássico nordestino aqui, né? Bahia pagando 1,80, Sport pagando 4. Na classificação aqui o Bahia é em nono, né, com 17 pontos. O Sport aqui abrindo a zona de rebaixamento em 17º com 11 pontos. O Bahia em casa aqui tem 10 pontos. O Sport fora tem 6, né? Tem mais ponto fora do que em casa. O Sport tem mais ponto fora do que em casa. Os últimos 5 jogos do Bahia vêm de 4 derrotas seguidas.
O Bahia que não tava jogando muito melhor, né, do que isso, parece que caiu de rendimento e nas quatro não fez gols. E o Sport aqui das últimas cinco, ele empatou dois, né, perdeu duas e venceu uma. O último jogo aqui acabou com uma vitória de 4-0 pro Bahia, né, esse ano ainda. Aqui teve uma vitória do Sport por 2-0 esse ano ainda também. Ambos jogando em casa, né? O Sport ganhou jogando em casa e o Bahia ganhou jogando em casa. E pra jogo aqui, galera, eu vou deixar um palpite aqui de Bahia ou empate. Beleza? Eu sou de Pernambuco, eu conheço esse time do Sport. Ele não vem jogando bem, tá numa crise. E eu creio que o Bahia não perde. Vou deixar esse palpite aí pra vocês. E um possível placar exato de 1-0 para o Bahia. Chape contra Santos. A Chape pagando 3,50, o Santos pagando 2,0, né? Os últimos 5 jogos da Chape, 5 derrotas. Os últimos 5 do Santos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos entre eles aqui, 5 não ambas e 5 abaixo de 2,5. Na classificação aqui, o time do Santos tem 16 pontos, né? Peca muito na finalização esse time do Santos. Ataca o jogo todinho e demora muito tempo para fazer gol. Impressionante, assim como foi contra o Atlético Goianiense, né? Onde perdeu por 1-0. E pega a Chape aqui, onde tomou 24 gols, tem a pior defesa do campeonato. Jogando em casa, a equipe da Chapecoense tomou 11 gols, né? Fez 3. Pior mandante. E claramente, galera, eu vou deixar o palpite aqui de Santos ou empate, ok? E um possível placar exato 2-0 para o Santos. E vamos pro último joguinho aqui, Clássico Rei. Ceará contra Fortaleza. Jogo disputado no Castelão, né? Os últimos 5 jogos do Ceará aqui, 3 empates e 2 vitórias. Os últimos 5 do Fortaleza aqui, 5 vitórias seguidas. Um retrospecto que coloca o time lá em cima, né? Para esse clássico. E os últimos 5 jogos aqui se enfrentaram 5 vezes esse ano, galera. Impressionante, ó, como vocês podem ver aí. E o Fortaleza não perdeu nenhum jogo. O Fortaleza que, na minha opinião, eu acho um time muito melhor do que o time do Ceará. Passou aqui pelo Ceará na Copa do Brasil, né? 3-0. E esses 2 primeiros gols aqui foi vacilo da zaga do Ceará. Eu acho que esse jogo, eu me lembro, o Ceará deu os 2 gols. E aqui, como vocês podem ver, 4 abaixo de 2,5, né? E apenas 1 acima. E seguindo esse retrospecto, galera, eu vou deixar um palpite aqui, jogo abaixo de 2,5, beleza? E um possível placar exato de 1-0 para o Fortaleza. Vamos agora para a Série B, CRB contra Ponte Preta. O time do CRB aqui que quase ganha do Fortaleza, né? Para mim arrancar pelo menos um empate no Castelão, na Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. E a Ponte aqui nos últimos 5 ganhou 1, justamente pro Goiás, né? Pega os times lá de baixo, perde, e quando pega os times lá de cima, ganha. Não consigo entender esse time da Ponte Preta. Empatou 2, perdeu 2 e ganhou 1. Se enfrentaram esse ano, acabou com a vitória 3-1 para a Ponte, mas foi na Série B passada, né? Onde aí a classificação estava totalmente diferente. Porque aqui a Ponte Preta se encontra na zona de rebaixamento com 12 pontos. Para mim, nessa rodada, nesse campeonato, a Ponte Preta deveria estar aqui em sexto, quinto. E para jogo aqui, galera, eu vou deixar um palpite de CRB ou empate, ok? O time de CRB joga bem dentro de casa, ó, como vocês podem ver aqui. O time da Ponte Preta não vem jogando bem, não está entrosado. Vou deixar esse palpite aí para vocês e um possível placar exato 2-1 para o CRB. Vamos agora para Remo e CSA. Os últimos 5 jogos do Remo, 2 derrotas e 3 vitórias. E do CSA aqui, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Se enfrentaram esse ano aqui, acabou 1-1. Aqui foi pela Copa do Brasil. Confronto disputado no Rei Pelé, né, no estádio do CSA. Na classificação aqui, o CSA tem 18 pontos, né, fez 14 gols, tomou 15. O Remo aqui tem 16 pontos, fez 10 gols, tomou 15. E o Remo aqui em casa, galera, como vocês podem ver, ele é under. Não gosta de gols. Dos últimos 7 jogos em casa, ele fez 4 gols e tomou 4. O CSA fora aqui, dos últimos 6 jogos, fez 6 e tomou 8. Os últimos 5 jogos do Remo em casa, 4 bateram abaixo de 2,5. Os últimos 5 do CSA aqui, fora de casa, 3 bateram abaixo de 2,5. E eu vou deixar esse palpite aqui pra vocês. Jogo abaixo de 2,5, beleza? E um possível placar exato de 1-0 para o CSA.
Vamos agora para a Bundesliga 2. AOE contra ST Pauli. O AOE aqui nos últimos 5 jogos, 4 bateram acima de 1,5. O ST Pauli aqui nos últimos 5 jogos, os 5 bateram acima de 1,5. E esses dois times aqui, galera, eu conheço desde do campeonato passado. São dois times que gostam de gol. Por isso que eu selecionei esse jogo aqui para vocês, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, confronto direto. Os últimos 5 jogos entre eles bateram, ambos marcam. Como vocês podem ver aí. Classificação aqui só teve uma rodada, né? E como vocês podem ver aqui, na primeira rodada o ST Pauli ganhou 3-0. E na primeira rodada o AOE empatou em 0-0. E para esse jogo aqui eu vou deixar um palpite de jogo acima de 1,5. Beleza? Creio que deve bater. Ou ambos marcam, né? Vou deixar esses dois palpites aí para vocês. E um possível placar exato de 2-1 para a equipe do ST Pauli. Vamos agora para o segundo jogo, né, da Bundesliga que eu selecionei aqui, que é o contra Schalke. Os últimos 5 jogos do Kiel, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Os últimos 5 do Schalke, 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates, né? Alguns aqui foram amistosos, se enfrentaram 2 vezes aqui. Mais uma foi em 2011, né? Faz um bom tempo. Aqui em 2016 foi 2-1. Na classificação aqui, o Schalke perdeu por 3-1 e o Kiel perdeu por 3-0. E é um jogo, galera, que eu selecionei para gosto também, ó. Os últimos 5 jogos do Kiel em casa, os 5 bateram ambos. E o Schalke fora de casa aqui, os últimos 5 jogos tomou gol nos 5, né? Conseguiu fazer em 2 ainda. E eu vou deixar um palpite aqui de jogo acima de 1,5, beleza? Jogo acima de 1,5. E um possível placar exato de 2-1 para a equipe do Kiel. Vamos agora para o campeonato austríaco. Salzburgo contra o Ried. O Ried aqui foi uma surpresa, né, no campeonato da segunda divisão. Subiu para a primeira. Aqui na primeira rodada conseguiu uma vitória por 2-1. E eu creio que ele não vai aguentar essa equipe do Salzburgo, galera. O Salzburgo aí que eu considero o melhor time da Áustria, né? Nos últimos 5 jogos aqui teve 3 vitórias e 2 derrotas. E o Ried, a mesma coisa. Mas eu vou deixar um palpite aqui de jogo acima de 2,5, beleza? Se enfrentaram aqui, ó. Acabou com uma vitória de 3-0 para o Salzburgo. E eu vou deixar esse palpite aí para vocês. Jogo acima de 2,5, beleza? E um possível placar exato de 4-0 para o Salzburgo. Campeonato da Croácia. Liga 1. Split contra Šibenik. O Šibenik aqui, como vocês podem ver, nos últimos 5 jogos perdeu os 5. O Split aqui, jogando dentro de casa, é uma equipe que até joga bem, ó, como vocês podem ver nos últimos confrontos. E se enfrentaram esse ano aqui e acabou com uma vitória por 1-0 pro Split. Jogando fora de casa aqui, como vocês podem ver, é um time muito ruim esse time do Šibenik. Perde para todo mundo. Inclusive essa derrota aqui foi contra o Split, né? E na classificação aqui passou 2 rodadas apenas. O Split empatou uma e o Šibenik perdeu as 2. Perdeu aqui as 2 fora, né? Vai para a terceira partida seguida jogando fora. E eu vou deixar um palpite aqui, galera, de casa vence. Ok? Casa vence e um possível placar exato de 2-0. Agora Supercopa da França. Lille contra PSG. Um jogo que vai ser muito disputado. O Lille aqui nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. O PSG aqui nos últimos 5 venceu 3 e empatou 2. E os últimos 5 jogos entre eles aqui, ó, 4 bateram abaixo de 2,5. Apenas um bateu acima. Todos bateram não ambos. E para jogo aqui, galera, eu vou deixar um palpite no favorito, né? PSG ou empate. PSG aqui tá pagando 2,10. PSG ou empate deve estar pagando 1,30, 1,35 por aí. Já é bom para adicionar uma dupla chance. E fazer uma dupla, um bilhete duplo, né? Ou triplo. E eu vou deixar essa opção aí pra vocês, ok? E um possível placar exato de 1-1, galera. Jogo de Copa é mais pra empate. E ainda mais é jogo único. Agora ST Gallen contra Loser. Um jogo aqui que eu selecionei pra gosto também. Os últimos 5 jogos do ST Gallen, ele ganhou 4 e perdeu 1. Mas os 5 bateu acima de 2,5, como vocês podem ver. Os últimos 5 jogos do Loser, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos 5, 3 bateram acima de 2,5. Se enfrentaram esse ano aqui, ó. Acabou com a vitória 3-1 para o Loser, pela Copa da Suíça.
Na classificação aqui, o Luzen aqui perdeu por 4-3, né? O primeiro jogo. O ST Galen aqui ganhou 2-1. E pré-jogo aqui, galera, eu vou deixar um palpite de jogo acima do e-mail ou ambos marcam, beleza? E um possível placar exato 2-1. Creio que vai ser um jogo para gols. Um e-mail aqui é melhor, né? Porque saindo 2 gols, já tá batido. Assim como o Aue, o Kiel, esses jogos. E eu vou deixar 2 bilhetinhos aqui para vocês, galera. Beleza? E o primeiro aqui vai ser Flamengo mais de 1,5 na partida. Salzburgo mais de 2,5. E PSG um empate. Esse vai ser o primeiro bilhete do canal. E o segundo aqui, galera, vai ser Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense mais de 1,5. Ok? Aue contra ST Pauli. Ambos marcam. Ok? E o jogo aqui do Santos contra Chapecoense. Santos um empate. Beleza, galera? Vou deixar esses 2 bilhetes aí pra vocês. Espero estar ajudando, né? Estamos com uma porcentagem muito alta de bilhete batido, de acertos no canal, né? Tomara que consigamos atingir mais um objetivo, né? E acertar mais, que é o que eu quero e o que vocês querem, né? E é isso. Boa sorte aí a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra geral. E é isso, galera. Tamo junto aí e valeu por acompanhar, ok? Valeu!